Letícia e a Michele, elas são, antes de tudo, são duas cunhadas que se tornaram muito amigas. E eu falo isso hoje com muita felicidade no coração e com muito amor também. Acho que são duas pessoas com princípios muito fortes e muito parecidos e que uma completa a outra. A ideia veio a partir de mim. Já estava um pouco cansada, estagnada do mundo corporativo, principalmente do agro, apesar que eu sempre gostei muito do que eu fazia, mas algumas coisas para mim não faziam mais sentido, porque eu sempre tive para mim que eu queria impactar e mudar a vida de algumas pessoas. E eu não estava conseguindo naquele momento nem mudar a minha vida e nem cuidar da minha família. Por que não empreender? Se eu me sinto tão à vontade em passar o conhecimento, em fazer por outra empresa, por que não fazer pela minha empresa, por algo que eu realmente acredite? Meus pais são concursados, eu tinha na minha cabeça que eu precisava seguir o mesmo caminho. Só que eu não gostava de uma matéria que não fazia sentido para mim e eu falava na minha vida, eu jurava de pé junto que eu jamais teria um negócio. E aí em julho de 2020 eu fiz um curso da Natália Arcuri, que é a Jornada da Descudência, e onde ela abriu muito a minha mente. E as coisas foram acontecendo de uma forma que eu nunca imaginei. Tipo, eu nunca imaginei na minha vida que a Letícia um dia me chamaria para abrir um negócio. Porque ela sempre teve a carreira consolidada e a carreira dela só estava crescendo. Então, tipo, as coisas foram acontecendo. Eu falei, meu Deus, será que chegou a minha vez? Porque eu me sentia muito perdida, porque eu não sabia, como se, eu sempre falo pra Letícia, eu não achava o meu lugar no mundo. E aí a gente viu que não era só o empreender, aquela coisa bonita, eu sou empresária, eu sou dona de uma vida franquia, de glamour, uma vida de glamour, ao contrário. Desde a fase da obra, a fase de implantação, depois a fase quando já estava tudo inaugurado, a gestão de pessoas. A ideia que a franquia passa é uma ideia acolhedora, é uma ideia que você se remete aos seus sentimentos. Então, quando eu pensei, não, é isso daqui, eu sempre pensava assim, eu vou fazer pelas pessoas o que às vezes eu não tive oportunidade, realmente mudar a vida das pessoas e ver as pessoas crescer. Na inauguração foi um misto, né, de alívio pelos problemas que a gente passou para montar a estrutura e depois bateu o desespero, tipo, e agora? A responsabilidade de ter pessoas que dependem da gente para estar aqui hoje. Acho que no dia da inauguração, acho que a gente usou até uma frase, falou assim, bom, uma parte do dever foi cumprido, você estruturar, você ter o time, mas ao mesmo tempo quando você olha e fala assim, não é mais só a minha família que vai depender disso daqui. Quando nós inauguramos, nós éramos 8 colaboradoras, né? Então, depende disso daqui. Então, você manter o astral é uma responsabilidade muito grande. De você entrar, não é só a estrutura, né? Tem outras vidas aqui dentro. Lidar com a expectativa que elas já entraram. Sim. O maior desafio para mim, Letícia, foi no momento quando a gente, inclusive foi o momento em quando a gente conheceu vocês, saber que a gente já estava, o nosso capital de giro já tinha zerado, já estava no negativo, e chegar a entrar, olhar para as meninas, olhar para a estrutura, falar assim, putz, estou fazendo tudo errado. Vai chegar no final do mês, a gente não vai ter como pagar as meninas, a gente não tem mais de onde tirar dinheiro para investir, de certa forma começa a afetar a nossa vida pessoal, aí você vira e fala assim, eu não estou dando conta, eu não estou bem na minha vida financeira, eu não estou bem na minha vida pessoal, o que eu estou fazendo aqui? O momento mais difícil foi quando a gente chegou a 3 meses, 4 meses, igual que a gente conheceu vocês, que não tinha mais capital de giro, não tinha mais para onde correr, as contas iam bater, o faturamento a gente não conseguia atingir. A gente não via a luz no fim do túnel, a gente nunca ia sair daquilo. A gente já não acreditava, achava que o negócio não era rentável. A possibilidade de não ter dado certo é culpa da franquia. Não. Cada um tem sua parcela de culpa, isso é muito importante ressaltar. Sim. Mas é claro que um atendimento, uma consultoria, ela faz toda a diferença. Porque até para quem já está nesse ramo aí há 10, 20 anos,
o cenário mudou com a pandemia. É outro cenário hoje. O negócio que era da forma, o modelo de negócio que era 7 anos atrás, ele não é o mesmo negócio de hoje. O cliente ele está muito mais exigente. Da Astor entrou na história, além de olhar, Michelle, Letícia, né? Foi um momento que foi a última cartada, foi literalmente a luz no fim do túnel, porque a gente já não acreditava mais, a gente já achava que estava tudo errado, porque quando uma coisa começa a dar errado, a gente tinha problema de funcionário, tinha problema de números, tinha problema de tudo. Eu e a Michelle, a gente sentou e falou assim, bom, é a nossa última cartada, se isso aqui não der certo, a gente pode vender a franquia pro primeiro que aparecer, porque nós não somos competentes para isso. E aí quando você começou a apresentar o projeto, dava até um medo, a gente olhava uma para outra, será que é isso mesmo? Será? Aí a gente orava e falava, Senhor, será que a gente não está sendo enganada? Por vocês terem passado uns dias com a gente para poder entender a real situação, vocês conseguiram enxergar o que a gente precisava. O que a gente precisava de alguém que pegasse na nossa mão e falava, a gente está com vocês, a gente já conseguiu detectar algumas coisas. O cliente às vezes pergunta pra gente, como que tá a consultoria? Como que tá o marketing? Não é marketing, vai além disso, né? E aí isso pra gente é muito claro, é realmente uma consultoria. Então a gente não tinha isso. Era como se fosse duas baratas tontas andando, tipo, e agora que a gente faz? Resolve um problema aqui, cliente reclamando e menina reclamando. A gente não sabia o que fazer. Então vocês vieram, tipo, cara, vamos junto. A sensação que a gente tem é que a gente tá aqui só pra apagar incêndio, porque a gente apagava incêndio o dia inteiro. E aí vocês falaram assim pra gente, vocês não são bombeiros pra apagar incêndio. Pra que serve o bombeiro, né? Você não tem só que apagar, você tem que prevenir. Então isso pra gente foi um start muito grande. Peraí, como que a gente vai prevenir isso? O que a gente tá fazendo? Vocês vieram pra dentro, vocês sentiram as nossas dores. Passada a meta era mais ousada, né? Porque a gente quis manter, tentando dentro desses 30, 48, tendo crescimento de 21,7. Então, aí você pode falar, mas vocês não bateram a meta. Que empresa hoje, no atual cenário, cresce mais de 20%? Não tem. Batemos a meta. Eu consigo hoje, tranquilamente, não chegar antes do ateliê abrir, porque antes a gente não batia a meta, eu chegava antes do ateliê abrir e saía só depois que fechava. Hoje a gente está batendo a meta, a Michelle vem uma parte do período, por causa de outras coisas que ela precisa fazer. Eu chego, o ateliê já abriu, chego 9h30, 10 horas, eu consigo tomar um café da manhã com a minha filha, eu consigo levar minha filha na escola, eu levo minha filha no balé, mas hoje a gente consegue sair tranquila pro que precisar resolver e saber que o ateliê vai rodar, que a coisa vai acontecer. A sensação de verdade, você abrir a conta bancária e você não preocupar que, tipo, a gente passou muito por isso, cara, o aluguel vai ser amanhã, a gente não teve dinheiro. Os royalties pedir pra parcelar. E hoje você entra lá, a gente consegue pagar. O primeiro mês, quando vocês estavam aqui, a gente olhava e falava assim, tá certo esse trem que tá por conta aqui. E desde que vocês entraram, a gente não teve mais a preocupação de, putz, como que a gente vai pagar esse boleto amanhã? Não teve mais. Foi do direcionamento. Né? Direcionamento, resgate. Não adianta a atitude se a gente não tem direção. Era o que a gente fazia aqui. Não adianta você ter a boa intenção se você não tem a direção, se você não tem a bagagem, se você não tem o conhecimento. E isso a gente deve a vocês, porque vocês despertaram isso. Aquilo que estava lá no fundo, que às vezes nem a gente sabia que existia, vocês despertaram isso dentro da gente. Seguir o processo é muito importante. A gente tem se ouvido muito em processo. Tudo é um processo. Mas o que você está fazendo para esse processo acontecer? O que você está fazendo para pôr o processo para rodar? Então a gente se cobra muito, a gente tem muito o que melhorar, com isso vai gerar os frutos que você está falando que a gente possa vir. E eu acredito realmente que tem. E o que eu posso dizer para quem hoje vê, é um gasto, você já está errado daí, porque conhecimento ele nunca é um gasto. Conhecimento ele é um investimento. Então, o que eu posso dizer para quem está pensando, enquanto você está pensando, você está perdendo dinheiro, você está deixando de ganhar dinheiro.
E o investimento, ele vai a curto, a longo, a médio prazo, quando você põe as pessoas certas para poder estar cuidando.